Saudações, meus irmãos e irmãs de jornada. Se esta mensagem chegou até você, é porque faz parte de um chamado maior. Um chamado que não vem da mente, mas da alma. Saint-Germain confirma: o plano divino foi ativado. A última etapa já está em curso e aqueles que sentem sabem. Nada mais será como antes. As engrenagens cósmicas já giram, dissolvendo as ilusões e preparando o terreno para a nova realidade. Você não está aqui por acaso. Este é o tempo da verdade, da cura e da missão. Respire profundamente. Sinta o que vibra por trás dessas palavras. Porque o que você vai ouvir agora é mais do que uma mensagem. É um marco, é um sinal, é um despertar. O chamado foi emitido e agora ecoa por todas as dimensões acessíveis à consciência desperta. Saint-Germain, mestre da transmutação e guardião da chama violeta, confirma aquilo que muitos já sentem nas fibras mais sutis de seus corpos espirituais. O plano divino foi finalmente ativado. E não se trata de um plano qualquer. Não é uma operação local, restrita à Terra. É a etapa final de uma jornada ancestral, traçada muito antes dos registros históricos, codificada nas estrelas, escrita nos registros akáshicos da própria galáxia. Este momento é, sem dúvida, o ponto de inflexão da experiência tridimensional da humanidade. As linhas do tempo foram recalibradas, os selos vibracionais removidos e os portais de luz foram plenamente abertos. Aqueles que vivem alinhados ao propósito maior já sentem as frequências da nova Terra tocando suas auras. E mesmo aqueles que ainda dormem, cujas almas permanecem adormecidas nos ciclos densos da matéria, começam a experimentar os efeitos colaterais desse plano cósmico que está em plena execução. Mas afinal, o que significa dizer que o plano divino foi ativado? Trata-se da liberação gradual, mas irreversível, das energias que reconectam este planeta ao seu destino cósmico original. A Terra, conhecida nos conselhos galácticos como Shan, passou por milênios de isolamento vibracional, mergulhada em densidade, dor e desconexão. Isso não aconteceu por acaso. Foi uma escolha coletiva, uma missão de sacrifício e aprendizado que envolveu centenas de raças, consciências e entidades estelares. O planeta foi, por eras, uma escola de almas, uma fornalha onde o espírito se refinava através do contraste, da polaridade e da dor. Agora, essa etapa está encerrada. Saint-Germain, em suas últimas comunicações energéticas, deixou claro que o tempo linear que conhecemos já não tem mais o mesmo peso. A aceleração do tempo, sentida por muitos, não é apenas uma percepção psicológica, é uma reconfiguração profunda da malha espaço-temporal. O relógio cósmico já girou. Os velhos paradigmas estão ruindo, não por violência, mas por obsolescência vibracional. Eles simplesmente não se sustentam na nova frequência. As estruturas de controle, as narrativas falsas, os contratos kármicos impostos artificialmente, tudo isso está se desmanchando como fumaça diante do sol. A última etapa do plano divino envolve, principalmente, a ativação do campo de consciência crística em massa. Essa ativação não acontece pela força nem por imposição externa. Ela é um florescer interior que ocorre quando a alma entra em ressonância com a verdade eterna. Somos deuses em essência, consciências cósmicas temporariamente experimentando os limites da forma. A presença Eu Sou, o foco da energia da chama violeta, se torna agora uma ferramenta essencial para a integração dessa nova fase. Aqueles que ainda resistem à mudança sentirão os sintomas do colapso interior, inquietações, crises existenciais, rompimentos inesperados, doenças que emergem para forçar a cura. Tudo isso faz parte da liberação. Neste momento, os servidores da luz são chamados à linha de frente. Não se trata de uma guerra no sentido humano, mas de uma missão de manutenção de frequência.
A luz precisa de âncoras, e essas âncoras são seres encarnados que já compreenderam sua origem cósmica. A convocação é silenciosa, mas absolutamente clara. Manter a vibração elevada, mesmo diante do caos aparente, porque o caos é, neste caso, o mensageiro da renovação. Saint-Germain explicou que os eventos que se desenrolam agora são como as dores de parto de um novo mundo. A velha realidade não sairá de cena sem barulho, mas não há mais como impedir o nascimento da nova terra. E o que será essa nova terra? Ela já está em formação, em sobreposição vibracional à antiga. Muitos já caminham por ela sem perceber, vivendo sincronicidades, expandindo percepções, acessando memórias que não são deste tempo. Os primeiros a atravessar esse limiar vibracional são os que vêm sendo chamados de sementes estelares, almas antigas que se voluntariaram para encarnar nestes tempos finais. Elas foram preparadas para manter a consciência desperta, mesmo sob os véus mais densos. Agora, elas estão sendo ativadas por frequências emitidas diretamente do Sol Central Galáctico, em alinhamento com as esferas superiores que coordenam este plano. Saint-Germain lembra: não haverá salvação no modelo antigo. Nenhum governo, nenhuma tecnologia isolada, nenhuma figura messiânica descerá do céu para resolver os problemas humanos. O plano divino se manifesta de dentro para fora. A transição é espiritual, energética e vibracional. A nova terra não será um novo continente que emerge das águas. Ela é uma nova frequência que se manifesta na realidade daqueles que atingem um nível suficiente de ressonância com a luz. Ela já existe, está aqui e está sendo habitada, em silêncio, em serenidade, em comunhão. Por isso, neste início da última etapa, muitos sentirão o chamado de forma intensa. Ele virá em sonhos, visões, sintomas físicos inexplicáveis. Será como um impulso interno irrefreável que direciona o ser para a sua missão verdadeira. Não importa onde você esteja ou o que esteja fazendo. Se você sente que há algo além, se algo dentro de você está sendo tocado por essa mensagem, então você foi chamado. O plano divino é amor em ação. É a correção vibracional de todos os equívocos gerados pela desconexão da fonte. Não é punitivo, não é um castigo, é um retorno. E como todo retorno, exige que deixemos bagagens para trás. Não se atravessa esse limiar com medo, rancor, vingança, ego inflado ou apego às ilusões. A única bagagem permitida é a frequência do coração. É ela que sintoniza a alma com o novo campo vibracional da Terra. Saint-Germain também afirma que este é o tempo da verdade. Muitas verdades ocultas virão à tona, instituições ruirão, figuras públicas cairão, mentiras se dissolverão diante da evidência da luz. E isso causará desconforto. Muitos não suportarão ver a estrutura da realidade que conheciam se desintegrar. Mas isso também faz parte do plano. A desconstrução é necessária para que algo verdadeiramente novo possa emergir. O que parecia sólido era apenas teatro. A cortina caiu e agora todos verão os bastidores da ilusão. Neste cenário, a chama violeta se torna mais necessária do que nunca. Ela é o fogo sutil que transmuta os resíduos da velha era. É ela que limpa os corpos, cura as feridas, rompe os contratos e liberta as almas. Não é preciso complicação. Basta invocá-la com sinceridade, com presença, com o coração em paz. Ela responde imediatamente. E quando ativada, inicia um processo irreversível de purificação e elevação. Aqueles que já caminham com a consciência crística ativa sentem isso claramente. Estão mais leves, mais intuitivos, mais sensíveis. São os primeiros a testemunhar os sinais da nova terra. Na natureza, nos animais, nas crianças, nos sonhos,
nos encontros improváveis, porque tudo agora conspira para o despertar. As engrenagens divinas giram com precisão absoluta, e não há mais como interromper o fluxo. A ativação do plano divino é a confirmação de que tudo aquilo que parecia adiado, finalmente se manifestará. O que estava escondido será revelado. O que estava separado será reunido. O que estava corrompido será purificado. E o que estava em sofrimento será transmutado em luz. Essa é apenas a primeira parte da revelação. Enquanto as engrenagens cósmicas continuam se movendo, alinhando os mundos invisíveis aos visíveis, Saint-Germain se manifesta com clareza para anunciar que a segunda fase dessa ativação já está em curso. Esta etapa é sutil para os olhos comuns, mas intensa para as almas que já começaram a vibrar em sintonia com o plano divino. Agora, não se trata mais apenas de observar o que está acontecendo fora. É preciso, mais do que nunca, voltar o olhar para dentro, onde a verdadeira arquitetura da nova Terra está sendo construída. O que muitos não compreendem é que esta fase não se manifesta como um evento apocalíptico, como foi tantas vezes anunciado pelos que interpretaram os sinais, de maneira literal. O fim de um ciclo não é o fim do mundo, é o fim da ilusão. E o colapso que agora se desenha não é uma destruição caótica, mas sim uma liberação vibracional de tudo aquilo que não tem mais sintonia com a verdade da criação. Estamos diante do colapso da matrix mental emocional que sustentava a experiência do esquecimento. E este colapso é necessário para que as almas reencontrem a clareza e retornem ao propósito. Saint-Germain confirma que este tempo foi meticulosamente planejado pelos conselhos superiores e autorizado pelas hierarquias da Confederação Galáctica. A Terra não caminha mais sozinha. Uma malha de luz, estruturada em geometria sagrada, foi ativada ao redor do planeta para sustentar o processo de ancoragem das novas frequências. E é através dessa malha que o plano divino se manifesta. Essa rede é invisível, mas real. Ela está sendo sentida por todos os sensitivos, empatas, curadores, médiums e aqueles que mantêm uma conexão constante com os planos superiores. Essa rede também está interligada aos vórtices de energia espalhados por todo o planeta. Lugares sagrados, templos antigos, montanhas, desertos, florestas, cavernas cristalinas. Todos esses pontos foram reativados. Eles funcionam agora como amplificadores da nova frequência. Os que se aproximarem desses locais com reverência e coração puro sentirão uma elevação quase imediata de sua consciência. Os códigos estão sendo liberados. E cada código contém instruções específicas para a ativação da missão individual de cada alma desperta. Mas o que torna essa segunda fase ainda mais importante é o fator humano. O plano divino, apesar de divinamente arquitetado, só pode se completar com o consentimento vibracional dos que estão encarnados. Ou seja, você tem um papel central nisso. Cada pensamento, cada escolha, cada palavra e cada ação emite uma frequência que ou impulsiona ou retarda a ancoragem da nova Terra. É por isso que Saint-Germain repete, com insistência amorosa: mantenham-se vigilantes, centrados, atentos, porque agora tudo é amplificado. A luz que você gera toca milhares de outros, mas o medo que você propaga também. Nesta fase, a transmutação emocional é a tarefa mais urgente. É preciso reconhecer os padrões que ainda te aprisionam. A culpa, a raiva, a escassez, o ressentimento, o julgamento, o orgulho, o medo da escassez, o apego à dor. Essas são as âncoras da velha terra. São elas que mantêm a alma girando em círculos, alimentando a repetição dos mesmos dramas. Para acessar as camadas superiores do plano divino, é necessário cortar esses laços. E isso não acontece
por imposição, mas por escolha. O perdão, o desapego, o amor incondicional e a aceitação são as chaves. Saint-Germain tem instruído que o uso consciente da chama violeta é agora mais do que um exercício espiritual. É uma necessidade planetária. Ela não é um conceito, é uma tecnologia divina de purificação. Quando invocada com sinceridade, a chama violeta inicia a dissolução dos contratos kármicos não autorizados, dos implantes energéticos e dos registros de sofrimento que ficaram presos nos corpos sutis. Essa limpeza é a preparação para o download dos novos códigos de luz que estão sendo liberados diretamente do cinturão de fótons, atravessando o núcleo solar e irradiando sobre todos os seres vivos. E, junto a isso, a memória ancestral está sendo restaurada. Muitos já estão sonhando com vidas que não compreendem. Outros sentem saudades de lugares que nunca visitaram nesta encarnação. Isso é sinal de que a sua alma está começando a se lembrar. O plano divino inclui o despertar da linhagem estelar. Você não é apenas humano. Você é parte de um legado cósmico. E este é o tempo de reunir as peças. Por isso, tantos reencontros estão ocorrendo. Almas gêmeas, famílias espirituais, mestres e discípulos se reconhecendo. A malha foi restaurada. E agora o reencontro é inevitável. Nesta etapa, o tempo será cada vez mais não linear. Você perceberá que as horas não rendem como antes, ou, ao contrário, que os dias parecem se esticar em experiências profundas. Isso é efeito da entrada total da Terra na zona de distorção do espaço-tempo. Estamos sendo realinhados à grade original da criação, e isso altera tudo. A percepção do corpo, da mente, das emoções, da espiritualidade. Prepare-se para momentos de desorientação, sonhos lúcidos, pressões internas intensas e picos de energia que desafiam qualquer lógica racional. Isso é natural, isso é esperado e, acima de tudo, isso é necessário. Você pode se sentir cansado, exaurido, sobrecarregado. Isso é sinal de que está liberando camadas profundas de memórias antigas. Quando isso ocorrer, pare, respire, se conecte à sua presença Eu Sou. Chame a chama violeta. Peça auxílio aos mestres. Não tente forçar a adaptação. O corpo físico está passando por uma mutação celular que está alterando a forma como ele se relaciona com o campo eletromagnético planetário. Isso demanda descanso, alimentação vibracionalmente limpa, contato com a natureza e silêncio interior. Saint-Germain reforça. A ativação do plano divino não é uma promessa, é um fato em andamento. Aqueles que escolheram vibrar fora desse plano sentirão o peso do colapso, mas mesmo esses terão a chance de escolher de novo. Sempre há uma nova oportunidade, porque este plano é guiado pelo amor mais puro. Mas não há mais como postergar. A separação de realidades já começou, e as linhas do tempo agora se bifurcam com mais clareza. Em breve, as duas realidades não mais se tocarão. Haverá os que vivem na nova terra e os que continuarão presos aos hologramas da velha. Por isso, se você sente que algo está mudando dentro de você, não resista. Se você percebe que antigas amizades, hábitos, ambientes e dinâmicas estão sendo dissolvidos, permita. Se você sente o chamado para algo maior, mesmo sem saber exatamente o que, escute. O plano te reconhece. A tua alma sabe o caminho. E Saint-Germain está ao seu lado, oferecendo o manto da transformação e a espada da verdade. Esta é a grande convocação. A hora não é mais de espera, mas de ação vibracional. Ancore a luz, eleve sua frequência, ative os seus dons, porque você foi preparado para isso e agora é o momento de cumprir. As engrenagens da realidade já não giram como antes. A cada pulsar do coração cósmico, Saint-Germain traz uma nova camada de revelação.
A terceira etapa da ativação do plano divino marca a fase da integração, e com ela, a queda definitiva dos antigos paradigmas que sustentaram a ilusão coletiva por éons. Agora, a separação entre matéria e espírito começa a ruir. As linhas que dividiam o sagrado do profano, o visível do invisível, o eu do outro, começam a se desfazer. Tudo retorna à unidade, tudo vibra na mesma fonte. E esse processo está sendo acelerado por uma força que nada poderá deter. Saint-Germain revela que este momento foi aguardado por milhares de civilizações estelares, por conselhos espirituais em diferentes dimensões e por almas que encarnaram no planeta. Há centenas de vidas apenas para testemunhar e participar desta transição. E você, que lê ou escuta essas palavras agora, não está aqui por acaso. Sua presença é parte ativa desse plano. A ativação não é apenas um movimento externo, mas um desdobramento interno, íntimo, profundo. É a restauração do seu código divino original. Com o avanço dessa etapa, muitas almas despertas estão sendo impulsionadas a abandonar seus antigos papéis. Alguns perceberão que suas profissões não fazem mais sentido. Outros sentirão o desejo inexplicável de mudar de cidade, de país, de círculo social. Essa inquietação não é mental. É a alma sinalizando que chegou o momento da realocação vibracional. O plano divino está reposicionando os seus em pontos estratégicos da grade planetária. Não se trata de uma mudança lógica, mas energética. E é essencial confiar nos sinais que se apresentam. Mesmo que a mente resista, o coração saberá. Enquanto isso, os antigos sistemas de controle tentam, em vão, reforçar sua narrativa de medo. Crises financeiras, instabilidade política, doenças misteriosas, eventos climáticos extremos, tudo isso faz parte de uma coreografia cuidadosamente montada para manter a humanidade no ciclo do pânico e da submissão. Mas, com a ativação do plano, essa estratégia já não funciona como antes. A cada dia, mais pessoas começam a questionar, a buscar, a lembrar. É o efeito do campo vibracional que Saint-Germain e os mestres têm ancorado incessantemente. É a nova frequência empurrando a consciência coletiva para além do véu da mentira. Essa frequência vem diretamente do coração do Sol central, atravessa as galáxias e encontra eco no campo magnético da Terra, que agora está sendo reconfigurado. A ressonância de Schumann oscila. Os polos planetários se ajustam e a densidade da matéria começa a perder sua rigidez. Isso significa que o tempo, como conhecíamos, já não opera da mesma forma. Muitas pessoas relatam lapsos de memória, sensação de dias pulando, sonhos vívidos, déjà vu recorrentes. Tudo isso são sinais de que a realidade está sendo redesenhada e que a consciência linear está sendo substituída por uma percepção multidimensional. Saint-Germain afirma que estamos sendo preparados para operar em estados de consciência expandidos. Isso significa que os dons adormecidos, como a telepatia, a intuição aguda, a comunicação com outras dimensões, a cura pelas mãos, a leitura dos campos energéticos, começarão a emergir com mais força. Aqueles que se permitirem entrar nesse fluxo perceberão que não precisam mais de intermediários. O tempo dos gurus acabou. O templo sagrado está em você. E o acesso à verdade é direto. Isso é parte da nova configuração do ser humano divino. Por isso, essa fase também exige mais responsabilidade, pois tudo o que é emitido em pensamento, emoção ou palavra ganha potência. A criação agora é instantânea. O que antes levava anos para se manifestar, hoje ocorre em dias, às vezes em minutos. Isso inclui tanto o que é luz, quanto o que ainda vibra em distorção.
É por isso que Saint-Germain pede atenção absoluta. Onde está sua mente? Em que frequência está seu coração? Quais são as intenções por trás das suas ações? O plano divino não faz distinção entre sagrado e mundano. Tudo é energia. Tudo é criação. Neste ponto, é comum que muitos sintam-se sobrecarregados. A limpeza emocional intensifica. Vem à tona lembranças antigas, dores não resolvidas, medos que pareciam superados. Mas isso não é retrocesso, é purificação. São camadas profundas que finalmente estão tendo a chance de ser transmutadas. A melhor forma de atravessar isso é com amorosidade e entrega. Não se culpe, não se force, não tente entender tudo com a mente. Respire, sinta, chame por Saint-Germain, invoque a chama violeta, entregue à luz tudo o que não pode mais ser. Carregado, a ancoragem da nova terra depende da nossa capacidade de nos libertar do que não somos. Essa é a grande lição desta etapa, e a liberdade começa na mente. Quando você abandona as crenças limitantes, os pactos invisíveis de sofrimento, os votos de escassez, as alianças com o medo, você libera o espaço interno necessário para que o novo possa entrar. Saint-Germain lembra que o universo nunca retira algo sem oferecer algo maior em troca. Mas é preciso confiar, é preciso deixar ir. É preciso morrer simbolicamente para que se possa renascer em uma versão mais verdadeira de si mesmo. Ao mesmo tempo, os reencontros kármicos se intensificam. Pessoas do passado retornam. Almas que caminharam juntas em outras existências se aproximam para completar processos pendentes. Algumas relações vão se encerrar de forma abrupta. Outras se fortalecerão em profundidade. Nada disso é aleatório. Cada vínculo agora é uma oportunidade de cura. O plano divino organiza cada detalhe para que a purificação aconteça com máxima eficácia. A dica de Saint-Germain é clara. Observe sem julgar. Perdoe sem esperar retorno. Ame sem apego. A essa altura, muitos já estão sentindo o chamado para servir. O plano divino precisa de mãos, de corações, de vozes encarnadas. E o serviço começa no silêncio do cotidiano. Cuidar do corpo, sustentar a vibração, ser presença amorosa, falar a verdade. Elevar ambientes com sua energia, inspirar pelo exemplo. Esses são os pilares do novo tempo. Não espere grandes missões. Cada gesto, por menor que pareça, é uma peça essencial na engrenagem cósmica. E Saint-Germain garante, cada ato de luz reverbera no campo planetário. A terceira fase, portanto, é um chamado à presença, à coerência, à autenticidade. Não há mais tempo para máscaras. O plano se revela para quem escolhe ver. A verdade vibra em tudo. E aqueles que ainda se prendem à ilusão logo perceberão que ela não se sustenta mais. O colapso não é castigo, é libertação. E os que tiverem coragem de atravessar esse desmoronamento interno com fé, entrega e consciência, verão surgir diante de si uma realidade que vai além de qualquer sonho. Uma vida em que o ser e o fazer caminham juntos, onde o amor não é exceção, mas regra. Saint-Germain finaliza esta transmissão dizendo: o portal está aberto, a luz está disponível, a verdade está à sua frente. Agora é com você. No avanço da quarta etapa da ativação do plano divino, Saint-Germain revela que agora a Terra ingressa em uma fase de convergência cósmica. Isso significa que múltiplas linhas de tempo, antes paralelas, distantes ou até mesmo incompatíveis entre si, começam a se fundir. O que isso representa? Que aquilo que antes era impossível agora se torna viável. Que memórias de outras vidas, versões de si mesmo em realidades diferentes, começam a se integrar de forma consciente. O ser humano está sendo chamado a recuperar sua inteireza, a encarnar não mais uma persona, mas um espectro completo
da sua identidade multidimensional. Essa convergência de linhas temporais é visível nas sincronicidades cada vez mais frequentes. Pessoas se encontram por acaso e têm a sensação de já se conhecerem de outros planos. Projetos que estavam travados há anos, de repente, deslancham com fluidez. Caminhos se abrem onde antes havia apenas paredes. Isso não é magia no sentido comum. É tecnologia espiritual. É geometria sagrada, ativando os pontos de conexão entre realidades e permitindo que as peças certas se encontrem no tabuleiro cósmico. Neste momento, Saint-Germain informa que a malha energética do planeta está sendo reprogramada. Os antigos, nós energéticos, locais onde por milênios existiu aprisionamento vibracional, estão sendo liberados. Isso está afetando diretamente o eixo de poder global. Locais que antes sustentavam a dominação e a manipulação estão perdendo força, enquanto novos pontos de luz emergem nos lugares mais improváveis. Cidades pequenas, vilarejos remotos, comunidades simples estão se tornando centros irradiadores de alta frequência. E você pode estar justamente em um desses pontos. A sua presença física, sua vibração, sua luz, são a chave para desbloquear energias que estavam adormecidas há milênios. Saint-Germain explica que há códigos enterrados em cada região do planeta. Eles não são apenas simbólicos. São registros vibracionais que agora estão sendo reativados por aqueles que aceitaram encarnar como portadores da chama. Por isso, não duvide do lugar onde você está agora. Mesmo que pareça aleatório, há um propósito. E se o chamado para mover surgir, será porque uma nova ativação precisa da sua presença em outro local. Com a expansão do campo vibracional da Terra, o contato interdimensional também se intensifica. Muitos já estão sonhando com seres de luz. Outros têm avistamentos, visões, mensagens que surgem de forma clara. Isso não é delírio, é conexão. Os véus estão mais finos. E os seres da Confederação Galáctica, dos Conselhos Estelares, das Ordens dos Mestres estão mais próximos do que nunca. Eles não virão como deuses ou salvadores, mas como irmãos mais velhos que estendem a mão para lembrar quem você é. Saint-Germain adverte: não se distraia com os ruídos externos. A mídia, os governos, as estruturas de poder antigo tentarão intensificar a distração coletiva. Eventos planejados para gerar medo, dividir, confundir. Mas quanto mais você se alinha ao campo do coração, menos impacto essas narrativas terão sobre você. O despertar coletivo está acelerando, e com ele o desespero daqueles que perdem o controle. Mas a luz já venceu, e o plano está em curso. Nada poderá detê-lo. A etapa atual também é marcada por uma reconfiguração dos contratos de alma. Muitas missões individuais se encerram aqui. Não porque falharam, mas porque cumpriram o que tinham que cumprir. E agora, uma nova missão começa. Muito mais ampla, muito mais conectada com o coletivo. É como se após anos de preparo interno, você fosse agora convocado para o campo de atuação. E essa atuação não é apenas espiritual, ela se manifesta no mundo real, em projetos, em decisões, em criações que afetam diretamente a vida ao seu redor. Saint-Germain enfatiza: chegou a hora de materializar a nova terra. A visão precisa virar ação. A inspiração precisa virar obra. O sonho precisa ser construído com mãos firmes. Não estamos mais em preparação, estamos em execução. E cada ser desperto é um pilar, uma coluna de luz sustentando essa nova arquitetura vibracional. Por isso, assuma seu lugar. Assuma seu dom, assuma sua verdade. Não espere que os outros estejam prontos. A sua prontidão é o que cria o caminho. Ao mesmo tempo, Saint-Germain lembra que a paciência será essencial. Embora o tempo esteja acelerado, os frutos da nova realidade ainda germinam em solo delicado.
Haverá contratempos, testes, curvas inesperadas, mas tudo faz parte da alquimia do espírito. O ouro interior só é extraído no calor da transmutação. Confie no processo, confie no plano, confie em si. Os sinais seguirão se intensificando. Vibrações inexplicáveis no corpo, calor nas mãos, pressão na testa ou no peito, calafrios repentinos, alterações no sono, desejo de isolamento ou, ao contrário, impulso incontrolável de compartilhar. Tudo isso são sintomas da integração energética. Seu corpo está sendo preparado para operar em outro nível e é fundamental ouvi-lo, respeitar seus ciclos, hidratar-se, alimentar-se com consciência, silenciar quando for preciso, expandir quando for chamado. Muitos perguntarão, mas o que exatamente devo fazer? E Saint-Germain responde, seja. Essa é a resposta. Seja aquilo que você veio ancorar. A verdade não está em nenhum templo externo. Está no seu campo, no seu coração, no seu olhar. Quando você sustenta a frequência da luz, você transforma tudo à sua volta, mesmo sem dizer uma palavra. E isso, por si só, é o maior serviço ao plano divino. A Terra, neste momento, é como um campo fértil aguardando o plantio de uma nova consciência. E cada pensamento, cada emoção, cada atitude sua é uma semente. Cuide do que você planta, pois o tempo da colheita será breve e ninguém colherá o que não semeou. Saint-Germain conclui esta etapa lembrando: o jardim da nova terra nasce primeiro no solo do seu ser. Cultive-o com amor e ele florescerá além de você. Saint-Germain inicia esta última transmissão com uma mensagem clara. A Terra não será mais a mesma e vocês também não. O plano foi ativado e a última etapa já está em pleno curso. Agora, não se trata mais de crença, de possibilidade, de fé abstrata. Trata-se de realidade manifesta. Aqueles que sentem, sabem. Aqueles que vibram, reconhecem. As peças já estão posicionadas no tabuleiro cósmico e os movimentos finais estão sendo executados. O que antes era previsão, agora é acontecimento. E é neste exato ponto da jornada que a humanidade faz sua travessia mais importante. Da separação para a união, da ilusão para a verdade, do controle para a liberdade. Estruturas do velho mundo já estão ruindo. Isso pode ser desconfortável à primeira vista, porque muitas pessoas ainda se agarram a essas bases por medo, por apego, por costume. Mas o colapso é necessário. O falso precisa desmoronar para que o autêntico emerja. Saint-Germain afirma, com ênfase, o caos que vocês veem no mundo exterior é apenas o espelho do caos que está sendo curado no mundo interior. E é por isso que tantos estão vivendo crises intensas neste momento, não como castigo, mas como oportunidade de realinhamento, de limpeza, de reinício. O mundo antigo alimentava-se da ilusão da escassez, da competição, da hierarquia, mas o plano divino ativado carrega outro código, o da cooperação, da abundância, da soberania compartilhada. Isso significa que a nova Terra será construída a partir de um novo paradigma vibracional. E todos aqueles que se sintonizarem com ele serão os pilares vivos dessa construção. Saint-Germain convida cada um a soltar as amarras do passado, a soltar os padrões herdados, a soltar o medo, a soltar o controle, a soltar até mesmo as imagens mentais sobre o que deveria ser. Agora é hora de confiar. Confiar na presença divina que habita em você. Confiar no campo quântico que já responde às suas intenções mais puras. Confiar que, mesmo diante do aparente vazio, uma nova realidade está sendo tecida, invisível aos olhos apressados, mas totalmente acessível ao coração desperto. Saint-Germain diz: não tentem entender tudo com a mente. Vocês não foram chamados para calcular, foram chamados para cocriar. E é com o coração vibrando em verdade que se constrói o novo.
A última etapa do plano é profundamente coletiva. Já não é mais sobre o eu, mas sobre o nós. A cura agora acontece em rede. As ativações, as revelações, os alinhamentos, tudo está se expandindo em espiral, tocando campos que antes estavam adormecidos. Cada ação que você toma em amor ecoa para milhares de almas. Cada palavra de luz que você profere reverbera para além do tempo. Você está operando agora em dimensões simultâneas, e isso exige presença total, integração plena, ser inteiro. Os sirianos, os andromedanos, os pleiadianos, os arcturianos e todas as linhagens da Confederação Galáctica continuam sustentando o campo vibracional para que a Terra complete essa transição com sucesso. Mas eles não podem fazer isso sozinhos. Eles precisam de âncoras aqui, e você é uma delas. Cada alma desperta é um ponto de aterramento para essas frequências superiores. Por isso, quando você silencia e medita, você está sendo um canal direto. Quando você escolhe o amor, em vez do julgamento, você está ancorando uma nova linha de tempo. Quando você perdoa, quando você liberta, quando você escolhe a luz, mesmo na dor, você está ativando o plano em si mesmo. Saint-Germain destaca que agora será cada vez mais visível a separação entre dois mundos, não necessariamente físicos, mas vibracionais. Aqueles que ainda vibram no medo, na raiva, no controle, continuarão experimentando ciclos de dor. Mas aqueles que escolhem o alinhamento com o plano divino viverão milagres diários. E esses milagres não virão de fora, mas de dentro. Porque o milagre maior é o reconhecimento da própria divindade. Quando isso acontece, tudo muda, tudo floresce. Você é parte da chave. Seu corpo, sua voz, seu coração, todos são instrumentos do plano. Não há ninguém mais qualificado para ser você. Não há mais tempo para a dúvida. A dúvida é uma interferência na clareza da alma. Saint-Germain pede: não se esconda mais. Não diminua sua luz para caber em espaços pequenos. Você veio para expandir, para liderar pelo exemplo, para transformar pela frequência. Sua missão não é salvar ninguém, mas inspirar com sua presença. E isso já é o suficiente para mudar destinos inteiros. O planeta continuará passando por eventos de grande impacto. Sim, haverá revelações. Sim, haverá movimentos inesperados. Mas aqueles que estão alinhados ao plano perceberão tudo isso não com medo, mas com clareza, como etapas naturais de uma purificação necessária. O velho grita antes de morrer, mas a luz já venceu e o plano já foi ativado. A partir daqui, tudo se torna mais rápido. As respostas chegam com mais precisão. As conexões se intensificam. As oportunidades surgem quase que instantaneamente após a intenção. Mas isso também requer mais responsabilidade. Você não é mais alguém tentando despertar. Você é o despertar em ação. Você é a manifestação viva da transição planetária. Saint-Germain lembra: o que vocês escolherem agora será o alicerce vibracional dos próximos 1000 anos. Por isso, escolha com consciência, pense com amor, haja com presença, sirva com alegria, honre seu caminho, confie em quem você se tornou, celebre sua jornada e continue, porque não há mais volta. A nova terra está aqui e ela começa em você. Saint-Germain encerra sua mensagem com um sussurro direto ao coração. Você é a frequência da nova era. Você é o plano que se revela. Você é a luz que nunca mais será apagada.